A paz do Senhor para todos os irmãos. Meu nome é Maria José. Eu venho aqui hoje contar um pouquinho, um pedacinho de um fato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Mas antes, eu vou ler aqui em Mateus 11, do versículo 28 ao 29. O jugo de Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui em Mateus, do 28 ao 29, que Jesus diz que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois é, meus amados irmãos, o meu fardo hoje é leve, mas já foi muito pesado. Eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. Há alguns anos eu me envolvi com uma certa pessoa, e essa pessoa, digamos, vivi uma vida com essa pessoa de muito martírio. Eu não sei explicar como que eu me envolvi com essa pessoa e sei. Mas assim, no início era mil maravilhas. Foi um ano de bondade, foi um ano de maravilhas. E depois foram 2 anos de martírio. Eu convivi com essa pessoa achando que era gente que prestava, né? Mas a gente não conhece ninguém, né? Que a gente vive nesse mundo de perdição da vida, a gente se envolve com pessoas que a gente não sabe nem quem é. E acaba se entregando e entregando até a sua própria vida e a sua própria família. E o mal que eu fiz foi ter abandonado meus filhos na época para ficar com essa pessoa. E o maior dos mal foi eu ter trazido essa pessoa até a minha casa para conhecer meus filhos. E minha família, minha mãe e tudo. E daí em diante foi começando umas coisas que, como se ele tivesse um Satanás no corpo, sabe? Como se tivesse espírito mau. E acho que ele tinha. E foi uma convivência muito cruel. Eu conheci essa pessoa através de uma amizade que disse que era minha amiga, e eu acabei me envolvendo com essa pessoa. Tudo bem que essa pessoa não me obrigou a viver com essa outra pessoa, né? Mas, enfim. Meus irmãos, foram 2 anos de martírio na minha vida,
que se não fosse Jesus, se não fosse Deus na minha vida, eu hoje não estaria aqui contando para vocês. Porque essa pessoa, ele bebia e maltratava muito. Era um ciúme doentio, que eu não podia sair, não podia olhar para o lado, eu tinha que sair com ele, parecia aqueles burros que eu só olhava para frente. E no decorrer foi passando o tempo e ele foi ficando pior. De chegada eu não consegui dormir a noite toda, porque a pessoa ficava com a faca debaixo do travesseiro e o facão debaixo do colchão. E era terrível. Às vezes a gente pegava de briga, que ele queria me bater e eu não deixava, e eu pulava para cima dele e me batia e eu pulava para cima. Escondia dos meus filhos, claro, não contava para eles. Eles percebiam, né? Mas enfim, é uma história que para muitos pode ser um alerta. Para muitas pessoas pode ser um alerta. Que eu vivi isso na minha pele. E era um psicopata. Depois eu descobri que ele era psicopata, doente mesmo, psicopata. E aí vocês falam assim, por que você não largou essa pessoa e não veio embora? Não podia. Porque, como eu falei no início, eu fiz a besteira de apresentar para os meus filhos, para minha família, e sabia meu endereço e o endereço da minha casa. E nessa época, a minha neta, hoje ela está com 18 anos, mas ela tinha acho que 4 anos, 2 anos, 3 anos, uma coisa assim. 3 anos e pouco. E era a primeira pessoa que ela ameaçava em matar, era essa menina. E depois quase matou meu filho do meio, que eu não sabia que ele tinha vindo atrás de mim. Eu larguei ele uma vez. E ele veio atrás de mim, armado, e queria, por pouco não furou um dos meus filhos. E ameaçava que se eu largasse ele, ele vinha atrás de mim. E matava um dos meus filhos. Fazia mal para minha família inteira. E era psicopata, eu não podia confiar. E avisava para mim, se eu desse queixa à polícia, se eu avisasse a polícia tal e tal coisa, ele fazia pior, me matava e ninguém ficava sabendo. Tanto que um dia ele saiu comigo e queria me empurrar de uma ponte embaixo, falando, te mato aqui que ninguém vai saber que você morreu. E ali eu ficava só com o meu pensamento, sabe? Eu só ficava com o meu pensamento em Deus. Pensava muito, muito, só em pensamento. Pedia muito, 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 muito. Para Deus me livrar desse homem, para Deus me livrar, que Deus me livrasse desse homem de qualquer maneira. E nas brigas que a gente tinha, teve uma vez que eu tive que arranquei até um pedaço da orelha dele com um dente, para me defender. E faca no meu pescoço já botou várias vezes, querendo me furar. E eu só no pensamento. Deus me livrou muitas e muitas vezes da morte da mão desse homem. Eu pedia muito a Deus. Em silêncio, só em pensamento. Eu pedia muito a Deus. E teve um dia que eu estava desempregado nessa época e roubei um trabalho. Até no meu trabalho ele ia me ameaçar. Aí eu trabalhando, essa pessoa, eu pedia muito a Deus. Eu falava, Deus, me livra desse homem. Me livra dessa pessoa, me livra, Senhor, me livra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Me livra desse homem. Eu não desejava que ele morresse, mas eu pedia para Deus me livrar de uma vez dessa pessoa. Para ele sair da minha vida, de me deixar em paz. E eu prometi a Deus uma vez que eu voltaria para a igreja, que quando eu era criança eu era evangélica, né? Prometi a Deus que eu voltava para a igreja.
Só que eu não voltei. Aconteceu que assim, um dia voltei do trabalho, é, e eu falei, Deus, me livra desse homem de uma vez por todas, Senhor. Se o Senhor me livrar desse homem, eu volto para a igreja. Falei desse jeito. Eu volto para tu. Eu volto para a igreja. E vou ser crente de novo. Um certo dia eu voltei do trabalho. Foi uma semana de Páscoa. Mês de abril. Eu achei algo estranho. Quando eu botei os pés, quando eu desci do ônibus, que eu botei os pés no chão, acho que foi Deus que me avisou. Como se o Espírito Santo, sabe? Naquela época eu não sabia, eu não entendia o que era Espírito Santo, nem. Eu não entendia. Eu só sei que quando eu botei os pés no chão naquele lugar, algo me avisou. Meu coração ficou aflito, eu fiquei assim, senti um gelo. Que eu subi rápido. Era um morro, eu subi tão rápido. Quando eu cheguei em cima, que eu olhei que estava tudo revirado. Aí eu cheguei, entrei, que eu entro, deparo no chão do banheiro, o corpo lá no chão. Os olhos esbugalhados, saindo espuma pelo olho, pelo ouvido, pelo nariz, por todo canto. Ele tinha tomado chumbinho, o espírito do mal que ele andava fez ele se matar, claro, com a ajuda que Deus permitiu. Tanto que eu implorei. E estava morto lá no chão, se matou. Meu maior erro foi que na época eu tinha prometido a Deus que eu voltaria para a igreja. Eu não voltei. E passado o tempo, eu voltei para casa, comecei uma nova vida e comecei a fazer coisa errada novamente. Aí pra balada, bebia demais, ia pra balada, esquecia meus filhos, ia pra balada. Era tudo grande, mas mesmo assim eu saía. E foi acontecendo mais coisas, né? Porque eu não obedeci a Deus e foi acontecendo mais coisas. E o que eu quero dizer com esse testemunho é que Deus me livrou muitas e muitas vezes da morte. Deus me livrou de muitas vezes. E eu na época eu não me prestava atenção, não me ligava, como diz a história, que era isso que Deus estava me livrando. Hoje eu sei que foi Deus que me livrou de tudo isso. Hoje eu sou evangélica. Eu prometi a Deus que eu voltaria para Ele e voltei. Só que nesse decorrer desse tempo aconteceu mais coisas. Mais coisas. Antes de eu voltar para a igreja, definitivamente aconteceu mais coisas na minha vida. Só que eu não vou contar agora para vocês. Eu só quero deixar aqui para falar para vocês o seguinte. Não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Não deixe para ir buscar a Deus quando for tarde demais. Ele está voltando. Jesus está voltando. E Ele está dando muita chance para os crentes que diz que são crentes e muitos não são. Diz que são crentes e tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Todo mundo tem fé em Deus. Mas não é só a fé que basta. Não é só sua fé que basta para você ser limpo e para você ter vida eterna. Não precisa só crer. Como diz, crente, muitos crentes que dizem eu sou crente, eu tenho fé em Deus. Eu temo a Deus, até o diabo teme a Deus.
a gente tem que acordar. A gente tem que acordar. Eu acordei, graças a Deus. Eu acordei. Acordei para seguir a Jesus. Se eu soubesse que era tão bom, eu já teria vindo há muito tempo. Mas, infelizmente, a farra, as amizades, que diz que é teu amigo que não é, eu não fui. Mas hoje eu sou. Já me arrependo por tudo que eu fiz. E falo para vocês hoje, não demore para procurar a Deus. Não demore. Porque um dia pode ser tarde demais. Ah, não, eu não vou agora. Eu vou. Quando chegar o momento, Deus prepara. Eu falava isso também. Quando chegar o dia, eu vou. Quando chegar o dia. Quando Deus me avisa o dia de eu ir. Quando chegar o dia, Deus prepara. Eu falava isso direto. Quando Deus preparar, eu vou. Deus te dá muita chance. Deus te livra de muita coisa. Mesmo você não sendo crente, você tendo fé nele. Por algum propósito ele tinha na minha vida. Eis-me aqui. Diante de Deus, falando um pouco da minha vida. Volte para Jesus enquanto é tempo. Porque dessa vez não vai ser brincadeira não. Se preparem. Porque algo terrível está para acontecer. E vai acontecer. Eu espero que vocês amem seus filhos, amem sua família. E não deixem eles perecer. Porque vai ser cruel. E eu digo mais. E Deus não vai ter piedade não. Porque chance ele já deu e muita. E está dando até hoje. E está dando. E a pessoa fala, ah não, Deus perdoa. Deus perdoa. É só a gente pedir perdão a Deus que ele perdoa. Sim, ele perdoa. Ele perdoa. Mas ele não perdoa você se você não tiver de coração limpo, de coração puro e arrependido de verdade. Arrependido com o seu coração puro. E ele vai saber que você está arrependido de verdade mesmo não. A gente tem que se humilhar diante de Deus. No joelho, a gente tem que orar muito, jejuar muito, clamar muito ao Senhor. Se quiser ser salvo, se quiser ter vida com Jesus, não é fácil não. Aceite Jesus como seu Salvador e o único Salvador, enquanto é tempo. Porque só existe esse caminho, não existe outro. Esse é o único caminho que a gente deve seguir. E aqui eu termino com esse pequeno vídeo, um pequeno parte da minha vida. Mas tem mais coisa para contar ainda. Se não fosse Deus, eu não estava aqui contando não. Não estava mesmo. Amém? Graças a Deus. Obrigada.